A voz profunda e obscura que parecia surgir dos vales não foi algo aprendido nem cultivado. Richard Burton costumava dizer que não podia evitá-la, que essa voz não era uma técnica nem um truque, era parte dele, um presente que lhe foi dado. Décadas depois, essa mesma voz continuaria ressoando não apenas nos teatros do mundo, mas também em uma carta escrita em silêncio, 3 dias antes de sua morte. Todo mundo sabe que Richard Burton bebeu até a morte, aos 58 anos. O que quase ninguém soube durante décadas foi a existência de uma carta final, escrita à mão, dirigida à única mulher que realmente marcou sua vida. A atriz que o enfrentou como uma gladiadora, que jogou seus relógios no vaso sanitário em ataques de fúria, a mesma mulher que o Vaticano chegou a qualificar como imoral. Nessas páginas, Burton se descrevia como um marinheiro bêbado que ansiava desesperadamente por um porto seguro. As palavras eram tão cruas e nuas que, quando ela abriu a carta depois do funeral, desabou em prantos. Durante anos, ela se recusou a mostrá-la ao mundo. O que poderia haver nessas páginas que fosse impossível de compartilhar? Para entender, é preciso voltar ao início. Richard Walter Jenkins nasceu em 10 de novembro de 1925, em Pontrhydyfen, um pequeno e silencioso vilarejo galês marcado pela poeira fria das minas, pelo trabalho duro e pelas mãos gastas. Era um lugar humilde, onde a pobreza era respirada sem ser nomeada e onde as mentes, embora confinadas em poucas ruas, eram profundas. Richard foi o 12º de 13 filhos. Antes que pudesse formar memórias completas, a vida lhe desferiu um golpe do qual nunca se recuperaria totalmente. Sua mãe morreu quando ele tinha apenas 2 anos, 6 dias após dar à luz seu irmão mais novo. A casa ficou cheia de barulho, de luto e de um pai que passava mais noites com o álcool do que com os filhos. A residência no terraço de Tyre House Dun e Bont descansava sob um velho aqueduto, com o vale se fechando ao redor, moldando em silêncio o menino que mais tarde se tornaria uma das vozes mais definitivas do século XX. Mesmo aos 5 anos, Richard já entendia o peso da vida mineradora e as mudanças imprevisíveis de humor de seu pai. Aquele vilarejo que então parecia insignificante seria, com o tempo, visto como o ponto de partida de uma jornada extraordinária. Após a morte de sua mãe, Richard foi acolhido por sua irmã mais velha, Cecília, e seu marido, Alfred, em Taibach. Estavam a apenas 4 milhas de distância, mas para uma criança era outro mundo. Aço, fábricas e o cheiro constante da indústria. O dinheiro sempre era escasso, e a sombra do alcoolismo de seu pai o seguia, mesmo quando tentava manter-se longe de sua ira e das dívidas que deixava pelo caminho. Aos 11 anos, Richard já trabalhava no que podia. Entregava jornais ao amanhecer e descascava batatas em uma loja de fish and chips. Suas mãos ficavam em carne viva, mas ele aprendeu algo que nunca esqueceria: como seguir em frente apesar do cansaço. A família sobrevivia com salários mínimos e esperança. No entanto, dentro dele algo diferente estava acontecendo. Na escola ele se destacava. Era concentrado, brilhante. Quando passou no exame de bolsa para a Grammar School aos 11 anos, tudo mudou. Foi o primeiro sinal real de que poderia escapar do destino que havia prendido tantos em sua família. Aqueles anos precoces lhe deram uma dureza que mais tarde transbordaria cada vez que ele pisasse em um palco. Mas essa dureza não veio sozinha. O álcool também entrou cedo em sua vida. Começou a beber habitualmente aos 11 anos, um início alarmante de uma luta que o acompanharia até o fim. Havia herdado o vício de seu pai, e na adolescência, beber já era um hábito diário. As pessoas murmuravam, os professores se preocupavam. Ele, mais tarde, brincaria dizendo que podia beber meio galão de conhaque durante uma apresentação. Por trás da piada, sempre houve uma verdade dolorosa. Um médico chegou a dizer-lhe que restavam 2 semanas de vida se continuasse bebendo assim. Naquele momento, consumia 3 garrafas de destilado por dia. O vício cresceu com ele, moldou-o, arrastou-o.
alimentando-se da vergonha e da dor que carregava desde a infância. Tornou-se parte do mito de Richard Burton, o ator brilhante com um defeito trágico que todos viam, mas ninguém conseguia deter. Ainda assim, algo luminoso continuava abrindo caminho em sua voz. Foram os professores que notaram primeiro, ao ouvi-lo recitar poesia com uma profundidade imprópria para sua idade. Aos 16 anos, chamou a atenção de Philip Burton, professor e ex-piloto da RAF, que se tornou o guia de que Richard precisava desesperadamente. Philip o treinava ao ar livre, sob o frio, fazia-o repetir Shakespeare até que as palavras se tornassem respiração e foi polindo sua voz até transformá-la em algo poderoso e inesquecível. Quando Richard teve que deixar a escola para ajudar financeiramente a família, Philip lutou para que ele voltasse. O vínculo entre ambos foi tão forte que, aos 18 anos, Richard adotou o sobrenome de seu mentor e passou a se chamar Richard Burton. Mais tarde, escreveria que devia tudo a ele, e qualquer um que o visse atuar entendia que, sem a disciplina e a fé de Philip, o mundo talvez nunca tivesse conhecido o ator que ele carregava dentro de si. Aos 18 anos já tinha o nome, a voz e o impulso. Em 1943, estreou nos palcos de Londres. O público sentiu imediatamente que estava diante de alguém excepcional. Nesse mesmo ano, obteve uma bolsa para Oxford. No início, escondeu seu sotaque galês, tentando se encaixar em um ambiente mais refinado, mas seu talento fez o trabalho real. Figuras influentes o elogiaram, o apoiaram e deixaram claro que seu lugar era no palco. Sua ascensão foi rápida, firme, e o afastou para sempre das trilhas mineradoras que pareciam tê-lo esperado desde o nascimento. Em 1944, quando a guerra ainda marcava o ritmo do mundo, Richard Burton juntou-se à Royal Air Force como cadete navegante. Foi enviado para treinar no Canadá, convencido de que o céu seria seu próximo destino. No entanto, logo recebeu outra decepção precoce. Sua visão não era boa o suficiente para voar. Não entrou em combate, mas os anos na RAF deixaram uma marca profunda. A disciplina férrea, a rotina estrita e a noção de dever adicionaram outra camada de dureza a um caráter já marcado pela perda e pelo esforço. Quando abandonou o serviço em 1947, Burton não hesitou. Voltou ao palco como quem volta para casa depois de uma longa espera. Seus primeiros papéis mostraram um jovem que trabalhava mais do que ninguém. Ganhava até 3 vezes o que recebiam os mineiros de sua cidade natal, e cada atuação o empurrava um pouco mais para perto do estrelato. Em 1948, veio o grande divisor de águas com The Ladies Not for Burning. A crítica ficou cativada pelo calor e pela potência de sua voz. O sucesso continuou com The Boy with a Cart, onde seu salário semanal passou de 10 para 150 libras, uma cifra impensável para alguém de sua origem. Por volta de 1951, seu nome já era sussurrado ao lado de gigantes como John Gielgud e Laurence Olivier. A Broadway chamou primeiro. Hollywood não demorou a segui-lo. Sua estreia na Broadway veio em 1949. As críticas foram mistas, mas bastaram para que a indústria cinematográfica fixasse os olhos nele. Nesse mesmo ano, sua vida pessoal deu uma guinada abrupta. Casou-se com Sybil Williams após deixá-la grávida, e em 1950 nasceu sua filha, Kate. Desde então, o caos acompanhou sua intimidade. Os casos amorosos se multiplicaram. O álcool também. Nada disso, porém, conseguiu frear sua ascensão. Em 1952, assinou um contrato de 5 anos com Alexander Korda e obteve seu primeiro grande papel em Hollywood, com My Cousin Rachel. Tinha apenas 25 anos quando compartilhou a tela com Olivia de Havilland e entregou uma atuação tão intensa que lhe rendeu uma indicação ao Oscar e um Globo de Ouro. Após os aplausos, a outra realidade persistia. Chegava bêbado ao set, esquecia diálogos e esgotava a paciência dos diretores.
Ainda assim, seu talento era tão evidente que os estúdios seguiram em frente confiando que o brilho superaria o caos. The Desert Rats chegou em 1953 e consolidou sua imagem de protagonista. Trabalhar com Robert Newton só piorou seus piores hábitos. Newton bebia sem controle e encorajava Burton a beber ainda mais. Muitas noites terminavam em excessos que Hollywood lembraria por décadas. Apesar de tudo, o público o adorava. A crítica o elogiava e os produtores continuavam a contratá-lo, ignorando os avisos. Em 1954, Prince of Players lhe ofereceu o papel de Edwin Booth, outro ator marcado pelo gênio e pela tragédia. O paralelismo com sua própria vida era inquietante. Seu casamento se deteriorava, as infidelidades aumentavam e seu alcoolismo já era lendário. No entanto, diante da câmera, Burton era extraordinário. Cada fraqueza parecia se transformar em força quando as luzes se acendiam. O ponto mais extremo chegou em 1960, com Camelot, onde interpretou o Rei Arthur na Broadway ao lado de Julie Andrews. O musical manteve-se em cartaz por 873 apresentações. Todas as noites, o público via um rei majestoso com armadura. Nos bastidores, Burton desmoronava. Mais tarde admitiria que atuou bêbado em todas e cada uma dessas noites. Tremia, suava, mal conseguia manter-se em pé. Em uma ocasião chegou a urinar no palco. Ainda assim, os aplausos não cessavam. Burton explicaria depois que a pressão o retorcia por dentro e que a garrafa era a única coisa que parecia acalmar a tempestade. Hamlet veio em 1964, com 136 apresentações. Antes de cada uma garrafa de uísque. Gaguejava, tropeçava. Em uma apresentação, seu braço ficou rígido no meio de uma cena. Gritou de dor ao não conseguir baixá-lo. As cortinas tiveram que cair e o público recebeu o reembolso. Apesar de tudo, os críticos falaram de gênio. Imperfeito, sim, mas inesquecível. Burton carregava seus demônios dentro de cada verso e fazia o papel arder. Em 1974, chocou o mundo com uma confissão impensável para sua época. Admitiu ter experimentado a homossexualidade. Era uma verdade perigosa, então. Insinuou relações ocultas entre atores, protegidas pelo álcool e pelo silêncio. A revelação alimentou boatos que o perseguiriam até o fim, misturando-se com histórias de casos amorosos e uma identidade sempre em conflito. Staircase, em 1968, alimentou ainda mais as especulações. Interpretou um cabeleireiro gay ao lado de Rex Harrison. E as histórias de camarim, paqueras, diários, comentários, deram combustível aos tabloides. Em seus escritos, foi duro com muitos homens homossexuais com quem trabalhou, deixando à mostra seu próprio conflito interno. Depois de Hamlet, Burton foi se afastando do teatro e começou a perseguir o dinheiro do cinema. Mais tarde, admitiria que foi uma das piores decisões de sua vida. O álcool o empurrou a escolher ganhos sobre a arte, porque precisava alimentar um vício que nunca conseguiu vencer. O palco tinha sido seu verdadeiro lar, e abandoná-lo o perseguiu como um fantasma. Assim, quando Richard Burton subia ao palco da Broadway como o Rei Arthur em Camelot, o mundo via grandeza. Mas noite após noite, por trás da armadura, havia um homem à beira do colapso. Ele mesmo confessou anos depois. Bebia para ousar entrar em cena, tremia antes de cada apresentação e nunca sabia se quebraria no meio do espetáculo. E ainda assim, ele entrava. E o público, sem saber, aplaudia tanto o rei quanto o homem que estava se desfazendo diante de seus olhos. Uma noite, encharcado de vodka até quase perder o controle do próprio corpo, Richard Burton cruzou uma linha impensável. Em plena cena, urinou no palco. Não foi um boato nem um exagero de tabloide. Aconteceu de verdade. Sua quarta esposa, Susie Hunt, mantinha garrafas de vodka e gin escondidas em seu camarim ao alcance da mão para que pudesse beber quando precisasse. E ainda assim, apesar desse desmoronamento visível, o público se levantava. Os aplausos duravam mais de 3 minutos.
Ovações para um homem no qual o talento e a autodestruição avançavam ao mesmo tempo, sem se separar. Esse equilíbrio estranho entre genialidade e colapso o acompanhou em 1964, quando voltou a Broadway com Hamlet. Realizou 136 apresentações e, contra toda a lógica, a crítica voltou a se render. Seus solilóquios foram descritos como uma forma de gênio imperfeito, irregular, mas profundamente humano. Naquela época, segundo múltiplos testemunhos, Burton bebia uma garrafa inteira de uísque antes de cada apresentação. Às vezes arrastava as palavras, às vezes seu corpo não respondia. Em uma dessas noites, no meio de um discurso, levantou o braço e deu um grito. De repente compreendeu que não podia baixá-lo. O álcool havia bloqueado seu corpo. A maquiagem derretia por seu rosto sob as luzes ardentes. A cortina caiu antes do tempo. O público teve que ser reembolsado. E ainda assim, as pessoas continuavam indo. O perigo, a sensação de que qualquer coisa poderia acontecer em cena, fazia de seu Hamlet algo impossível de esquecer. Suas confissões privadas não foram menos perturbadoras. Em uma entrevista de 1974, Burton declarou abertamente que havia experimentado a homossexualidade. Disse que havia provado, mas que não havia continuado. Acrescentou, além disso, que muitos atores eram secretamente homossexuais e usavam o álcool como uma máscara para esconder o que sentiam. Inclusive insinuou um suposto encontro com Laurence Olivier e afirmou que esse tipo de relação oculta era comum no mundo do teatro. Sua frase: "Fui homossexual uma vez, mas não por muito tempo", pretendia ser uma piada. Mas revelou um homem que não se encaixava totalmente nas regras de sua época. Em um tempo de atitudes rígidas e silêncios forçados, essa confissão caiu como uma bomba. Perseguiu-o durante anos, misturando-se com boatos, escândalos e uma imagem pública cada vez mais confusa. Seu trabalho não ajudou a acalmar essas dúvidas. Em 1968, aceitou um papel na peça Staircase, interpretando um cabeleireiro gay ao lado de Rex Harrison. O papel fez explodir definitivamente as especulações sobre sua própria sexualidade. Diários pessoais desse período sugerem que ele chegou a se insinuar para contra-regras mesmo estando casado. Suas notas privadas eram duras, às vezes cruéis, com muitos dos homens homossexuais com quem trabalhou. Nelas percebe-se um homem em luta consigo mesmo, desconfortável com os desejos que via nos outros e, talvez, com os que reconhecia dentro de si. A peça, os boatos e sua conduta fora do palco fundiram-se em uma só tempestade. O público já não sabia onde terminava o personagem e onde começava o verdadeiro Richard Burton. Depois de 1964, começou a se afastar do teatro e a se voltar para o cinema. Naquele momento, pareceu uma decisão inteligente. Os filmes ofereciam cheques maiores, maior estabilidade e menos apresentações exaustivas noite após noite. Anos depois, Burton chamaria essa escolha de uma carreira loucamente desperdiçada. Rejeitou papéis teatrais fundamentais, incluindo Ray Lear, que poderia tê-lo consagrado como um dos maiores atores clássicos de seu século. Em vez disso, perseguiu contratos cinematográficos que lhe davam dinheiro, mas nem sempre respeito. Admitiu que o álcool o empurrou para esse caminho. Precisava do dinheiro do cinema para sustentar um vício que não conseguia dominar. Em entrevistas posteriores, falava dessa virada com uma amargura difícil de dissimular. Enquanto Burton se perdia entre álcool e fama, Elizabeth Taylor iniciava seu caminho de um lugar muito diferente. Nasceu em 27 de fevereiro de 1932 em Londres, filha de pais negociantes de arte que circulavam em círculos elegantes. Quando estourou a Segunda Guerra Mundial, a família mudou-se para Los Angeles. Lá, seus olhos violeta e seu rosto impactante chamaram a atenção dos caça-talentos da MGM. Com apenas 7 anos, em dezembro de 1942, assinou um contrato padrão de 7 anos. O salário era modesto, mas as condições eram claras.
O estúdio controlava cada aspecto de sua imagem. Em 1943, apareceu em um pequeno, mas lembrado papel em Lassie Come Home. O público anotou imediatamente. A MGM também. E viu ouro. O estúdio começou a moldá-la com cuidado e com dureza. O processo tornou-se brutal durante National Velvet, em 1944. Elizabeth tinha apenas 12 anos quando o filme a transformou em uma estrela mundial. Ganhava $580 por semana, uma soma enorme para uma atriz infantil na época. Mas o preço foi alto. A MGM queria que ela continuasse sendo pequena, delicada, quase irreal. Segundo diversos relatos, obrigaram-na a usar espartilhos e até recorreram a hormônios de crescimento para controlar sua aparência. Lucille Riemann Carroll, chefe do Departamento de Talentos da MGM, admitiu que Elizabeth era pequena demais no início, por isso foi submetida a um regime estrito, dietas ricas em proteínas, natação, alongamentos diários, tudo desenhado para adicionar alguns centímetros à sua estatura e moldar sua figura. Elizabeth brincou anos depois, dizendo que finalmente tinha seios e podia interpretar o papel corretamente. Mas por trás da piada escondia-se uma verdade mais sombria. Seu corpo foi tratado como um projeto de estúdio, moldado e forçado em nome de uma imagem perfeita. E muito em breve, sua vida pessoal começou a refletir o mesmo caos silencioso que havia por trás das câmeras. Aos 18 anos, Elizabeth Taylor acreditou ter entrado em um conto de fadas. Em 6 de maio de 1950, casou-se com Conrad Hilton Jr., herdeiro de 18 anos do império hoteleiro Hilton. A imprensa celebrou a união como uma fantasia moderna, uma estrela de cinema e um príncipe do dinheiro. Mas a ilusão se quebrou quase imediatamente. Durante a lua de mel, o encanto desapareceu. Hilton tornou-se sombrio, violento, abusivo tanto física quanto emocionalmente. Em um dos surtos mais brutais, deu-lhe um chute no estômago. Pouco depois, Elizabeth sofreu um aborto espontâneo. Em questão de meses, solicitou o divórcio. Em janeiro de 1951, o tribunal o concedeu por crueldade mental. O testemunho foi devastador. Vieram a público ameaças, tentativas de suborno de testemunhas com cheques de grandes somas e um casamento que tinha sido uma gaiola dourada desde o primeiro dia. Aquela breve união deixou uma marca profunda. Na vida de Elizabeth, o amor começou a andar sempre acompanhado de perigo, o glamour de dor, e o público observou cada passo com fome. Na tela, no entanto, sua estrela continuava em ascensão. No verão de 1955, filmou Giant em Marfa, Texas. Interpretou Leslie Benedict diante de James Dean, que encarnava o atormentado Jet Rink. Durante as filmagens, a equipe absorveu a cultura texana, o calor e a rudeza da paisagem. Apenas semanas após finalizar a filmagem, James Dean morreu em um acidente de carro em 30 de setembro de 1955. Tinha apenas 24 anos. O filme ficou envolto nessa sombra. As tragédias não pararam por aí. Em 1958, Elizabeth esteve prestes a morrer em um incidente aéreo que forçou a realização de uma traqueostomia de emergência. A recuperação foi longa e dolorosa. Todas essas feridas reais entrelaçaram-se com Giant, dotando o filme de um peso emocional que ninguém havia planejado. Por esses mesmos anos, suas decisões pessoais empurraram-na para um escândalo que superou os limites de Hollywood. Em 1958, iniciou uma relação com o cantor Ed Fisher, então casado com Debbie Reynolds, a namoradinha da América. Fisher deixou Debbie para ficar com Elizabeth, e a reação pública foi feroz. O ódio desatou-se sem controle. Durante a filmagem de Cleopatra, houve ameaças de bomba e até tentativas diretas de lhe fazer mal. O Jornal do Vaticano, L'Osservatore Romano, publicou uma carta aberta acusando-a de vadiagem erótica e chegou a sugerir que seus filhos deveriam ser retirados dela. Elizabeth diria mais tarde: "O ataque do Vaticano me fez vomitar."
As autoridades italianas levaram as ameaças tão a sério que agentes foram destacados para o set durante 5 dias inteiros. A fama, que lhe dera poder, agora a castigava em público. Quando Cleopatra começou a ser filmado em Roma, em 1962, Elizabeth Taylor e Richard Burton estavam casados. Ela com Eddie Fisher, ele com Sybil Williams. A atração entre ambos foi imediata e devastadora. Burton chamou-a de uma miragem de beleza desde o primeiro dia. Pouco depois, enviou uma nota furiosa a Sybil, exigindo que ela escolhesse entre ele e os filhos, e escrevendo-lhe: "Seu comportamento me enoja." Os paparazzi perseguiram o novo casal por toda Roma. Seus beijos e suas brigas apareciam nos jornais do mundo inteiro. O Vaticano redobrou seus ataques, voltou a condenar Taylor como uma mulher imoral e repetiu as acusações de vadiagem erótica. Inclusive, afirmou que sua aventura era um insulto à nobreza do lar e renovou o apelo para tirar seus filhos. O escândalo atingiu tal magnitude que se tornou um dos primeiros romances de Hollywood atacados diretamente pela Igreja Católica. A tensão chegou a um ponto aterrorizante em julho de 1962, quando alguém tentou explodir o set de Cleopatra. Agentes do FBI italiano vigiaram a produção por 5 dias consecutivos. Elizabeth lembraria anos depois: "Alguém estava no estúdio tentando me explodir com uma bomba. O FBI italiano esteve lá por 5 dias. Foi uma semana verdadeiramente horrenda." Sua relação foi descrita como um fogo proibido, capaz de queimar tudo ao seu redor. Fama, religião, política e ciúmes colidiram ao mesmo tempo, diante do olhar do mundo inteiro. No meio desse caos, tentaram construir uma vida juntos. Elizabeth divorciou-se de Eddie Fisher em 5 de março de 1964. Burton divorciou-se de Sybil Williams em julho do mesmo ano. Entre ambos os processos legais, em 15 de março de 1964, Elizabeth Taylor e Richard Burton casaram-se em uma cerimônia privada no Ritz-Carlton de Montreal. Lá fora, os fotógrafos se amontoavam, desesperados por uma imagem. Lá dentro, 2 pessoas cuja relação havia abalado o Vaticano prometiam amor. A lua de mel não trouxe paz. Segundo a equipe, Taylor bateu em Burton até fazê-lo sangrar durante uma briga e horas depois reconciliaram-se na cama. Em outro episódio, Burton deixou-lhe 2 olhos roxos e quebrou seu nariz. Ela disse à imprensa que havia sido um acidente de carro para esconder a verdade. Seu amor não o suavizou. Parecia afiar cada aresta. Viveram entre joias e violência. Em 1964, Burton deu a Taylor um diamante conhecido como o Taj Mahal, avaliado em cerca de $1 milhão, símbolo da magnitude e da intensidade de seu vínculo. Em seus diários, Taylor escreveu que ele lhe provocava terrores. A equipe descrevia-os como gladiadores que lutavam como guerreiros e depois desabavam um nos braços do outro. Burton admitiu: "Provocávamos uma batalha apenas pelo exercício." Taylor, por sua vez, disse: "Richard perde a calma com verdadeiro prazer. É bonito de se ver. Nossas brigas são deliciosos combates de gritos." Por trás dessas palavras havia feridas que levavam 22 dias para cicatrizar. Um rastro de objetos quebrados e pele danificada. Pratos estilhaçados, facas no ar, gritos ressoando em suítes de hotel. Assim foi o amor deles. Tão lendário quanto destrutivo. Em seus diários, Richard Burton definiu sua relação com Elizabeth Taylor com uma frase brutalmente honesta: autodestruição mútua. A imprensa não tardou a encontrar um apelido condizente com a lenda: os Burtons em guerra, um casal cujas brigas tornaram-se tão célebres quanto seus filmes. Diante das câmeras, continuavam trabalhando juntos. Começaram com The VIPs em 1963 e terminaram fazendo 11 filmes como casal, entre eles Cleopatra e, mais tarde, Who's Afraid of Virginia Woolf? Em 1966, um filme que rendeu a ambos indicações ao Oscar. Burton
Escrevia-lhe cartas carregadas de fome emocional e dor. Em uma delas, chamou-a de "o fogo que tentei apagar e não consegui". Seus filmes geravam milhões e sua química prendia o público, mas a fronteira entre a atuação e a vida real era cada vez mais tênue. Fora do set, lançavam palavras e objetos. Na tela, lançavam diálogos que pareciam reais demais para ser ficção. Seu primeiro casamento estendeu-se de 1964 a 1974. 10 anos de viagens constantes, festas intermináveis, presentes extravagantes e autodestruição lenta. Em câmera lenta, compraram aviões particulares e um iate chamado Calisma. Burton financiou um estilo de vida que incluía joias lendárias, como o famoso diamante Taylor Burton, de 69 quilates. Enquanto isso, seu alcoolismo agravava-se sem freio. Durante a filmagem de The Klansman em 1974, estava tão bêbado que o diretor teve que filmá-lo sentado porque ele não conseguia se manter em pé. Seu mundo brilhava e apodrecia ao mesmo tempo. Em 1974, o casamento colapsou e eles se divorciaram. Mas nem mesmo a ruptura conseguiu separá-los totalmente. Em outubro de 1975, tentaram outra vez. Casaram-se novamente em segredo às margens do rio Chobe, na Botsuana. A cerimônia foi mínima e silenciosa. Estiveram presentes apenas um comissário local e 2 funcionários do Lodge como testemunhas. Taylor vestia um caftã verde. Burton leu seus votos de um caderno. Não houve refletores, nem estúdios, nem multidões. Apenas 2 pessoas convencidas de que ainda podiam consertar o que a fama e o vício haviam deformado. Esse segundo casamento ardeu ainda mais rápido. O álcool aumentou. As brigas tornaram-se mais violentas. Em um dos episódios mais famosos, Taylor jogou os relógios caros de Burton no vaso sanitário em um ataque de fúria. A segunda união durou apenas 10 meses. Em 1976, divorciaram-se novamente. Depois, Burton casou-se com Susie Hunt, ex-esposa do piloto de Fórmula 1 James Hunt, no que muitos viram como uma tentativa de parecer estável e respeitável. Mas mesmo então, continuou escrevendo cartas apaixonadas para Taylor, confessando que não podia viver sem ela. Embora sua vida romântica tivesse se rompido, ainda compartilhavam responsabilidades profundas. No início dos anos 60, haviam adotado uma menina alemã chamada Maria, que sofria de uma malformação congênita no quadril. Taylor pagou quase 2 dúzias de cirurgias para tentar corrigi-la e acompanhou de perto cada etapa de sua recuperação. Após o divórcio dos Burtons, a vida de Maria emaranhou-se em disputas legais e de custódia. Em 2003, ela fugiu de seu marido, Tom McKeown, junto com seu filho, e buscou refúgio na casa de Taylor, na Califórnia. Um tribunal de Nova Jersey concedeu-lhe a custódia após denúncias de violência e Elizabeth permaneceu ao lado de sua filha durante todo o processo. Maria mais tarde trabalhou como modelo, designer de moda e acabou dirigindo uma agência de talentos. Estabeleceu-se em Idaho com seus 3 filhos. Ao longo de todo esse tempo, Taylor continuou sendo uma figura materna constante, oferecendo apoio emocional e financeiro muito depois que o brilho de Cleopatra havia se apagado. O padrão das infidelidades nunca desapareceu. Durante seus casamentos, tanto Elizabeth quanto Richard foram infiéis. O romance mais conhecido de Burton foi com Raquel Welch durante a filmagem de Bluebeard em 1972. Welch descreveu-o como um míssil guiado pelo desejo e admitiu que teve sentimentos por ele, embora a relação tenha sido breve e caótica. Taylor também teve seus próprios romances, mas no final sempre acabavam voltando um para o outro. Após seu segundo divórcio de Taylor em 1976, Burton tentou refazer sua vida com Susie Hunt. Ainda assim, continuou enviando longas cartas carregadas de emoção a Elizabeth. Quando Burton morreu em 1984, Taylor revelou que havia recebido dele uma última carta de amor, uma que guardou consigo até sua própria morte em 2011.
Enquanto tudo isso ocorria em sua vida privada, a carreira profissional de Burton continuava afundando sob o peso do álcool. Em Exorcist II, The Heretic, 1977, sua atuação tornou-se tristemente célebre. Ele mesmo admitiu depois que esteve bêbado em todas as suas cenas. O diretor John Boorman confirmou que Burton estava bêbado ou sofrendo de abstinência durante a maior parte das filmagens. Os críticos descreveram seus diálogos como incoerentes, e o filme foi ridicularizado por sua trama confusa e sua dicção arrastada. Nesse período, Burton bebia pelo menos 3 garrafas de destilado por dia. Os médicos alertaram-no que lhe restavam apenas semanas de vida se continuasse assim. O filme custou cerca de 12 milhões de dólares e arrecadou menos de 15 milhões no mundo todo. Foi um fracasso comercial. Ainda assim, seu salário foi enorme, um dos mais altos já pagos a um ator em um desastre desse tamanho. Era a prova mais clara de como usava seu talento para alimentar o vício que o estava matando. Tentou voltar ao teatro uma última vez de maneira ambiciosa. Em 1980, juntou-se a uma reposição de Camelot na Broadway, desta vez ao lado de Linda Ronstadt. A produção foi apresentada como um grande retorno. Os ingressos chegavam a $30, uma soma elevada para a época, e o espetáculo foi vendido como um acontecimento especial. No início, os críticos disseram que Richard Burton parecia mais controlado, quase sóbrio. Atribuíram essa mudança às suas múltiplas tentativas de reabilitação e à esperança de que, finalmente, estivesse conseguindo dominar o álcool. Mas a ilusão durou pouco. Muito em breve voltou a beber com a mesma intensidade de sempre. Perto do final da temporada, o público e seus colegas notaram como arrastava as palavras, esquecia falas inteiras e lutava para manter-se concentrado no palco. A produção encerrou após apenas alguns meses. Para muitos espectadores, foi doloroso ver como sua saúde se desmoronava em tempo real, noite após noite. Os reconhecimentos públicos nunca lhe deram consolo. A Burton foi oferecido o título de cavaleiro em 2 ocasiões e em ambas ele o recusou. Em seus diários escreveu que desprezava o circo do espetáculo e que via os prêmios Oscar como simples pedaços de lata. Enquanto isso, gastava milhões em símbolos de excesso, aviões particulares, mansões e o iate Calisma, que se tornou uma metáfora flutuante de sua vida. Nessas mesmas páginas íntimas, descrevia a atuação como um trabalho desleixado e queixava-se sem descanso dos maus roteiros e da superficialidade da indústria. Tinha fama, dinheiro e prestígio, mas sentia-se vazio. Usava sua fortuna para comprar luxo e, ao mesmo tempo, acelerar sua própria destruição. Em 1983, após sua 8ª internação em reabilitação, casou-se com Sally Hay. Para então, seu corpo já estava exausto. Os médicos documentaram múltiplas hemorragias cerebrais e alertaram-no que seu costume de beber até 1/4 de galão de uísque por dia o estava levando ao colapso total. Suas aparições públicas tornaram-se inquietantes. Via-se frágil, instável, com o olhar perdido e a fala errática. O dano hepático, os acidentes vasculares cerebrais e outras complicações acumulavam-se sem pausa. Richard Burton morreu em 5 de agosto de 1984, aos 58 anos, por uma hemorragia cerebral. Era muito mais jovem que muitos de seus contemporâneos. Seu corpo, simplesmente, já não pôde resistir a décadas de abuso. Um de seus momentos públicos mais baixos ocorreu pouco antes de sua morte, no The Merv Griffin Show. Sentado na cadeira de convidados, visivelmente bêbado, balbuciou respostas desconexas e falou de boatos sobre sua bissexualidade de uma forma que deixou o público desconfortável. Divagou ao vivo, misturando confissões pessoais com piadas incompletas. Durante anos, esse episódio circulou como um exemplo doloroso de até onde ele havia caído. Tornou-se um aviso. A distância brutal entre o grande ator de teatro e o homem quebrado diante das câmeras.
Mas sua confissão mais íntima não ocorreu em um palco nem na televisão. Ocorreu em silêncio, na Suíça. Em 2 de agosto de 1984, apenas 3 dias antes de morrer, Burton sentou-se na biblioteca particular que Elizabeth Taylor lhe havia presenteado anos antes e escreveu uma última carta. Nela descreveu-se com palavras cruas: meu ódio, meu rosto, marinheiro bêbado, ansiando por um porto. Naquele momento estava casado com Sally Hay, apenas 8 meses dentro desse casamento. Ainda assim, seu coração viajava em direção a Elizabeth. A carta foi enviada para sua casa em Bel Air, mas chegou depois que ela voltou de seu funeral. Ao lê-la, Elizabeth Taylor rompeu em choro. Segundo testemunhas, sussurrou: você é chuva e memória. Não há vida sem você. Nunca estivemos separados. A carta não apenas evocava o passado. Continha um apelo explícito para se reunirem novamente. Um pedido que surpreendeu quem soube dele mais tarde, porque Burton tinha outra esposa. Apesar de tudo o que sua vida oficial mostrava, seu afeto continuava ancorado em Elizabeth. Taylor guardou essa carta em sua mesa de cabeceira por 26 anos. Às vezes, colocava algumas gotas de perfume de jasmim e o inalava, usando um simples aroma como ponte para um homem que já não estava mais lá. A existência da carta tornou-se pública em 2010 com a biografia Furious Love, mas ela nunca permitiu que o texto completo fosse publicado. Disse que era pessoal demais, sempre descreveu Richard como atencioso e amoroso e resumiu seu maior arrependimento com uma frase simples: não foi tempo suficiente. O legado compartilhado de ambos também é medido em números. Richard Burton recebeu 7 indicações ao Oscar como melhor ator, mais do que qualquer outro intérprete que jamais tenha vencido a estatueta. Suas derrotas estenderam-se desde The Robe, em 1953, quando perdeu para William Holden por Stalag 17, até Equus, em 1977, onde caiu diante de Richard Dreyfuss por The Goodbye Girl. A Time chamou-o de o melhor ator que nunca ganhou um Oscar. A crítica ainda celebra seu trabalho em Beckett, Quem Tem Medo de Virginia Woolf, e Ana dos Mil Dias. Ao mesmo tempo, estimativas indicam que ele consumiu o equivalente a mais de 1,5 bilhão de unidades de álcool ao longo de sua vida, chegando a beber uma garrafa inteira de vodka durante as jornadas de filmagem. Esse nível de consumo levou-o diretamente a uma morte prematura, mesmo enquanto seu talento ficava gravado na história do cinema. A história fecha-se com Elizabeth Taylor. Quando morreu em 2011, ainda conservava uma das cartas de Burton perto de si. Era a prova de que, apesar de divórcios, traições e excessos, uma parte de sua vida nunca se separou dele. Juntos fizeram 11 filmes que arrecadaram mais de 150 milhões de dólares, tornando-se um dos casais mais rentáveis de Hollywood. Em seus diários, Elizabeth descreveu sua relação com uma frase que resume tudo: viver na borda de um vulcão. Assassino, mas maravilhoso. Elizabeth Taylor também disse sem rodeios: depois de Richard, os homens na minha vida só estavam lá para segurar o casaco ou abrir a porta. Todos os homens depois de Richard foram, na verdade, apenas companhia. Admitiu abertamente que continuava apaixonada por ele quando morreu. Os diários de Richard Burton, publicados após sua morte, adicionaram ainda mais camadas a essa história. Neles escreveu que podia gastar até 50 mil dólares por semana nos desejos de Elizabeth, uma cifra que hoje equivaleria a mais de 400 mil dólares. Registrou seus abortos, nascidos de uma paixão tão intensa quanto destrutiva, e deixou registro da culpa que carregou por isso. Descreveu-a como apocalíptica em sua beleza e em sua generosidade, e ao mesmo tempo reconheceu que seus gastos impulsivos tensionavam constantemente as finanças do casamento. Burton também deixou claro o quanto lhe doía sentir-se ignorado pela academia. Em mais de uma ocasião, usou sua imensa riqueza como um calmante para essa ferida,
comprando coisas extraordinárias para compensar o reconhecimento que sentia que nunca chegava. Seus diários estão cheios de amor, ressentimento, admiração e arrependimento. São o retrato íntimo de duas pessoas que pareciam maiores que a própria vida, mas que no privado carregavam medos muito humanos. Em 2012, a história voltou a ser abalada. Vieram à tona novas cartas, dezenas de notas inéditas de Burton dirigidas a Taylor. Em uma delas escreveu uma frase simples e definitiva: "E amarei você até morrer." Essas cartas demonstraram que, mesmo após o divórcio, após outros casamentos e após anos de distância, seus sentimentos não haviam se apagado. Fãs e historiadores leram essas linhas e sentiram como a velha história voltava com força. Os escândalos, as explosões mediáticas, os diamantes, as atuações ébrias, os hematomas, os prêmios, as condenações do Vaticano, tudo terminava girando em torno desse vínculo central entre duas pessoas. Com essas revelações modernas, sua relação transformou-se em algo parecido com um fantasma que ainda caminha pela história de Hollywood. Uma prova de que o amor pode sobreviver ao divórcio, à vergonha pública e até à morte, mas nunca sem deixar cicatrizes em todos os que se viram presos em seu fogo, 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 presos